Olá, aluno! Olá, aluna! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre integrais triplas em coordenadas esféricas. As coordenadas esféricas, elas são necessárias em cálculos de integrais triplas cujos domínios sejam esferas ou porções de esferas. Vem comigo. Então, o que é uma coordenada esférica? Antes da gente ver a sua aplicação nas integrais triplas. As coordenadas esféricas, e a gente vai dar um nome a ela, do trio ordenado. Primeiro, ρ, depois a gente vai falar θ, e por último, φ. E como elas se colocam em termos de ponto no espaço, né? Nós estamos acostumados a mapear pontos no espaço com coordenadas cartesianas x, y e z. E aqui eu tenho um outro trio. Eu vou mostrar para vocês como funciona, então, esse trio que a gente está falando de ser, né, e definindo como coordenadas esféricas. Então, eu tenho aqui no GeoGebra, tá? Deixa eu só subir um pouquinho, acho que assim fica melhor para todo mundo enxergar. Eu tenho aí um mapeamento do que cada uma dessas coordenadas representa. Então, eu tenho um ponto, vamos pensar nesse ponto aqui, tá? Onde está o mouse. Eu tenho esse ponto do espaço. Ele pode ser dado em função de x, y e z, com certeza. Agora, se eu for mapeá-lo em função de ρ, θ e φ, o ρ representa essa distância, ou seja, o raio em relação ao centro da esfera, que é 0, 0, 0. Eu vou modificar o ρ aqui, olha, para vocês perceberem qual é o impacto do ρ aí na coordenada, ou seja, ele representa o tamanho da esfera, ou seja, o raio da esfera. Depois, para eu percorrer uma esfera completa, eu preciso fazer, né, uma volta completa numa circunferência no plano, tá? E aí, para a gente determinar essa circunferência no plano e fazer essa volta completa, eu vou usar uma nova variável que eu estou chamando de θ, tá? Então, eu vou também modificar aqui o θ, essa variável que está em azul. Eu vou modificar aqui, olha, o θ, ele pode, no caso dessa minha animação aqui, ele não atinge tudo, mas ele pode fazer a volta completa de uma circunferência, ou seja, o θ varia entre 0 e 2π no máximo. É claro que, dependendo da figura que a gente forma, não há necessidade de variar até 2π, mas ele faz esse trabalho. E, por último, eu tenho, então, rodando no plano inteiro, tenho o raio, e agora eu preciso, para fechar a esfera, dessa parte referente ao eixo Z, que é o φ, justamente. O φ é esse ângulo que se faz em relação ao eixo Z. E aí, esse ângulo φ ele vai variar de 0 a no máximo π, ou seja, o meu objetivo é percorrer essa parte que corresponde à metade de uma volta completa. Uma vez que a volta de 0 a 2π já foi dada no plano, se eu preencher essa parte, é suficiente para eu gerar a esfera toda. Eu vou fazer aqui a movimentação do φ aqui na animação para ficar claro o que ele representa. Então, dados esses três objetos que nós acabamos de estudar, a gente tem, então, o que nós chamamos de coordenadas esféricas. E é claro que essas coordenadas esféricas também se relacionam com as coordenadas cartesianas x, y e z. Então, qual é a definição dessa mudança de coordenadas? O x vai ser definido como ρ seno φ cosseno θ. O y vai ser definido como ρ seno φ seno θ. E o z vai ser definido como ρ cosseno φ. E, baseados nessas definições, a gente tem que ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. É só a gente elevar as três coordenadas ao quadrado e usar a relação fundamental. E a gente chega, então, nessa relação entre o ρ e as três coordenadas cartesianas. Agora, como que se dá a mudança de coordenadas, né, de cartesiana para esféricas no âmbito aí das integrais triplas, que é o nosso objeto de interesse? Então, eu tenho aqui uma integral tripla nas coordenadas cartesianas x, y e z. Eu vou fazer as limitações para ρ
θ e φ, de acordo com o que a gente acabou de ver lá no GeoGebra. O ρ é o raio, ele vai de 0 até algum valor que depende, então, do meu domínio. O θ também ele vai de 0 até, no máximo, 2π, dependendo do domínio que eu tenho. E o φ começa de 0 também e vai no máximo até π, dependendo do domínio que eu tenho. E aí eu tenho, então, aqui essas três limitações numéricas expressas em C até D, alfa até beta e A até B. F aqui substituir pelo que x representa, substituir pelo que o y representa, substituir pelo que o z representa. E essa parte que está aqui fora? Bom, essa parte, ρ ao quadrado seno φ, corresponde ao determinante da mudança de variáveis, ou seja, o determinante jacobiano, que nas coordenadas polares, por exemplo, dava simplesmente o r. Aqui, como a gente tem mais variáveis, deu uma expressão um pouquinho mais complicada, que é ρ ao quadrado seno φ. E aqui a ordem de integração eu coloquei essa, mas como os três limites de integração são numéricos, também a ordem de integração, desde que ambos sejam numéricos, não importa para a gente. Então, para fixar as ideias aí, a gente vai fazer o cálculo da integral nesse domínio B, que é uma bola unitária, ou seja, uma esfera de raio 1, onde a expressão que eu pretendo calcular é e elevado a x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado, elevado a 3 meios dv. Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é, como nós já fizemos em vários vídeos, e aí aqui na descrição desse vídeo a gente tem cálculos de integral em paralelepípedo, cálculo de integral em região mais geral, todas triplas, e em coordenadas cilíndricas também integrais triplas. Confere lá se você não lembra. Primeiro passo, a gente vai mapear esse domínio B de integração em função das coordenadas e depois a gente vai fazer o cálculo propriamente dito da integral. Então, passo 1 nosso aí vai ser escrever uma expressão algébrica que determine esse domínio de integração. Então, passo 1, escrever o domínio de integração B. E aí, para ajudar aqui a nossa delimitação, né, dos intervalos para cada uma das variáveis esféricas, eu vou mostrar a vocês também como que fica esse domínio lá no GeoGebra. Então, olhando o GeoGebra, a gente já tem aí, uma esfera de raio 1, todo mundo consegue ver. E aí, se é uma esfera completa, eu vou precisar fazer... O raio vai de 0 até 1, porque é a nossa escolha pela bola unitária. Eu vou precisar fazer uma volta completa no plano, que significa, né, a variável θ. Então, para eu descrever esse domínio, a variável θ vai variar de 0 até 2π. E como eu quero a esfera completa também, o φ, que vai fazer essa parte em relação ao eixo z, ela vai variar de 0 a π. Ou seja, a gente vai ter o máximo em todas as variáveis, exceto no raio que determina aí o valor do raio da esfera. Então, voltando lá para o quadro, a gente vai perceber, então, observando no desenho que nós já fizemos, que o ρ varia de 0 a 1, que o θ varia de 0 a 2π, e que o φ varia de 0 até π. Portanto, o meu domínio B, dado em coordenadas esféricas ρ, θ e φ, vai ser dado por 0 menor ou igual do que ρ menor ou igual do que 1, 0 menor ou igual do que θ menor ou igual do que 2π, e 0 menor ou igual do que φ menor ou igual do que π. Considerando, então, que a gente já conseguiu descrever o domínio, o passo 2 vai ser o cálculo da integral. Cálculo da integral tripla. Então, a gente vai fazer aqui
Eu vou usar a ordem de integração que apareceu ali, tá? 0 a 1, integral de 0 a 2π, a integral de 0 até π. Bom, agora a gente vai utilizar lá a função, que era e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Lembrando que essa expressão que está no expoente, ela é igual a ρ ao quadrado. Então, posso escrever assim, e elevado a ρ ao quadrado, que também estava elevado a 3 meios, e mais o jacobiano da mudança, que é a ρ ao quadrado seno φ. E aí a gente, pela ordem escolhida, dφ, dθ e dρ. Bom, fazendo a simplificação aqui que ocorreu pela mudança, né, na própria função, eu vou ter a seguinte expressão para ser integrada, então. Deixa eu só mudar aqui para preto novamente. A integral de 0 até 1, integral de 0 a 2π, a integral de 0 até π de ρ ao quadrado é elevado a ρ ao cubo, seno de φ, dφ, dθ e dρ. Bom, então, pela ordem de integração escolhida aqui, nós vamos integrar primeiro em relação a φ. Então, integral de 0 a 1, integral de 0 a 2π. Tudo aquilo que depende de ρ, a gente vai repetir. Então, ρ ao quadrado é elevado a ρ ao cubo. Não tem nada que depende de θ. E aí eu tenho o seno φ para ser integrado em relação a φ, integral do seno menos cosseno de φ, onde o φ vai variar de 0 até π, dθ, dρ. Então, a gente tem um intervalo de 0 até 1, um intervalo de 0 até 2π. Substituindo por π aqui, eu vou ter ρ ao quadrado é elevado a ρ ao cubo menos cosseno de π mais cosseno de 0 dθ dρ. Então, a gente tem aqui intervalo de 0 a 1, de 0 a 2π. Substituindo, aqui vai dar o cosseno de π é menos 1 com menos é 1, mais 1, 2. Então, na verdade, nós vamos ficar com 2 ρ ao quadrado é elevado a ρ ao cubo dθ dρ. Bom, como a gente já havia percebido, a variável θ não apareceu aqui no meu integrando, então eu tenho uma parte ali referente a ρ que é constante em relação a θ. Para integrar, vai ser o seguinte, integral de 0 a 1, repito tudo aquilo que é constante, então 2 ρ ao quadrado é elevado a ρ ao cubo, θ, onde o θ varia de 0 a 2π, dρ. E aí, eu vou substituir o θ por 2π. Na verdade, a gente vai ficar com a integral de 0 até 1 de 4π ρ ao quadrado é elevado a ρ ao cubo dρ. Bom, agora a gente vai fazer a integral em relação a ρ, que em função aqui da gente ter ρ ao quadrado e é elevado a ρ ao cubo, vou precisar utilizar uma técnica de integração conhecida, que é a substituição simples, né? Onde eu vou chamar aqui o ρ ao cubo de u, tá? Então, se u é ρ ao cubo, du é igual a 3 ρ ao quadrado dρ. Como eu tenho ρ ao quadrado dρ aqui, eu vou isolá-los do lado direito. Eu tenho, então, du sobre 3
igual a ρ ao quadrado de ρ, isso que me interessa ali na mudança, né? Então, se o expoente é o que sobrou aqui vai ser equivalente, então, a du sobre 3. Lembrando que, como a integral é definida, esse intervalo de 0 a 1 ele vale para ρ, não vale para 1. Então, a gente vai substituir, mas eu vou fazer uma integral, uma das formas de fazer, né? Você fazer uma integral indefinida e depois, se a gente integrar, a gente volta para os limites de integração em relação a ρ. Então, vou ter integral de 4π que multiplica E elevado a U, que multiplica du sobre 3, que me faz, então, 4π sobre 3, tudo é integral, aliás, a constante eu botei para fora da integral, a integral de E elevado a U, du. A integral da exponencial é a própria, então eu vou ter 4π sobre 3, E elevado a U, voltando para a variável original, 4π sobre 3 é elevado a ρ ao cubo, onde o ρ varia de 0 até 1, como a gente falou. Agora, eu já posso fazer a substituição. Então, vou ter 4π sobre 3 é elevado a 1 elevado ao cubo, menos, deixa eu botar aqui porque a constante vale para os dois, é elevado a 0 ao cubo, que vai me dar uma resposta final, então, de 4π sobre 3 é menos 1. Parênteses aqui, porque a constante vale para todo mundo. Ou seja, aí a gente fez o cálculo da integral tripla utilizando a mudança de variáveis. Pode parecer, a princípio, que usar a mudança de variáveis é pior porque dá trabalho. Não vou dizer que não dê, mas de fato fica mais simples pelo fato da gente ter 3 limites de integração numéricos, que faz com que a gente possa variar a ordem de integração e, de fato, se a gente não fizesse essa mudança, dificilmente a gente conseguiria construir a limitação para essa esfera da forma como nós fizemos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, compartilhe, espero vê-lo numa próxima. Até mais, tchau, tchau!